Oi, queridos alunos do sexto ano, cá está o tio Renê mais uma vez com vocês, hoje para a gente falar de ecossistema. O que seria ecossistema, tio Renê? Vamos ver a partir do próximo slide o que é esse negócio de ecossistema. Então, pessoal, ecossistema é a relação da comunidade com o meio ambiente, né? Perceba que eu botei aqui uma setinha, né? Uma no sentido, outra em outro sentido. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que no ecossistema a comunidade interfere no meio ambiente não vivo, né? E o meio ambiente não vivo interfere na comunidade. Ou seja, é uma via de mão dupla. Mas, enfim, professor, se ecossistema é a relação da comunidade com o meio ambiente não vivo, o que seria essa comunidade? Galera, a gente chama de comunidade de todos os seres vivos de uma determinada região. Então, eu tenho uma determinada região, então toda a diversidade de vida, seja todas as plantas, todos os animais, tanto invertebrados quanto vertebrados, ou seja, a junção de todos os seres vivos daquela região, eu chamo da comunidade daquela região. Ok? Então, comunidade é o conjunto de todos os seres vivos de uma região. Então, eu me deparo com a floresta e digo a comunidade daquela floresta. A comunidade daquela floresta são todas as mais diversas plantas daquela floresta, todos os mais diversos invertebrados, vertebrados que vivem ali naquela floresta. Então, comunidade a gente costuma até chamar que são os componentes bióticos, né? Biovida, né? Os componentes vivos do meio ambiente, ok? Mas o ecossistema não é apenas a comunidade, mas é a comunidade se relacionando com a matéria, com o meio ambiente não vivo. O que é esse meio ambiente não vivo? Esse meio ambiente não vivo, né, a gente chama de fatores abióticos, não biovida, ou seja, fatores que não têm vida, mas que influenciam na vida, né? E que são influenciados pela vida. Mas quem são esses fatores? O solo, né? O solo com os seus minerais, né? A água, muito importante para a fotossíntese, né? E para a vida em geral, né? A luminosidade também é importante para a fotossíntese, né? A temperatura também é importante para a manutenção de todos os seres vivos, a atmosfera, o clima, ok? Então tudo isso é o meio ambiente não vivo, ok? E a gente que é muito importante para a manutenção da vida e também sofre influência da vida, né? Então a relação da comunidade, entenda, todos os seres vivos, com o meio ambiente não vivo é o que eu chamo de ecossistema. Perceba essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Então, todas essas plantas, né, esses animais, tanto na terra firme quanto na água, né? Na água tem os peixinhos, eu também tenho as algas. Então, tudo isso aqui, todos esses seres vivos, é que é a comunidade. E o meio ambiente não vivo seria a água, seria o solo, né? Seria as nuvens aqui, né? A atmosfera, o sol com sua luminosidade. Então, isso seria o meio ambiente não vivo. Então, toda essa comunidade se relacionando com esse meio não vivo é o que eu chamo de ecossistema. No slide que vem agora, eu vou mostrar para vocês quem são os componentes da comunidade, né? Nós temos 3 componentes da comunidade, vamos vê-los. Então, na comunidade, né, nós temos aqui 3 tipos de componentes. Nós temos na comunidade os produtores, os consumidores e os decompositores. Professor, quem são os produtores? Os produtores são aqueles componentes da comunidade que produzem o seu próprio alimento, a sua própria matéria orgânica. Então, eles não precisam comer, porque eles produzem sua própria matéria orgânica. E eles fazem isso, em via de regra, através da fotossíntese, né? Então, um exemplo de produtores nas comunidades terrestres são as plantas, né? Então, veja. É, então,
Produtores, seres vivos autotróficos. Professor, o que são seres vivos autotróficos? Seres vivos autotróficos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, que não precisam comer. Então, os produtores são seres vivos autotróficos, né? E eles são muito importantes para a comunidade porque eles colocam alimento na comunidade. Então, os outros componentes da comunidade vão se alimentar porque os produtores estão botando alimento na comunidade, ok? Então, no ambiente terrestre, a gente fala das plantas, né? Mas a comunidade também tem consumidores. Os consumidores são seres vivos heterotróficos. Professor, que são heterotróficos? Quer dizer que não produzem seu próprio alimento, que precisam comer, né? E eles se alimentam de forma direta ou de forma indireta dos produtores. O que é verdade, o produtor é quem bota alimento na comunidade. A planta, né, quem bota alimento na comunidade. Então, os consumidores nada mais são do que nós animais. E nós animais, nós precisamos comer, nós somos heterótrofos. E nós nos alimentamos de forma direta ou de forma indireta nos produtores. Quando eu como uma frutinha, eu estou me alimentando de forma direta nos produtores. Mas quando eu me alimento, sei lá, de um boi, de carne de boi, porque o boi comeu capim, aí engordou, eu fui comer a carne de boi, ok? Então, de forma indireta. Mas a comunidade também tem os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias. E os decompositores são muito importantes porque eles reciclam a matéria orgânica morta, né? Ou seja, ela vai lá nos cadáveres, eles também são heterótrofos, né? Ou seja, eles precisam comer. Eles comem a matéria orgânica morta, decompõe essa matéria orgânica morta, ou seja, pega essa matéria orgânica morta e transforma em matéria inorgânica para ser reutilizada pelos produtores. Então, eles são os grandes recicladores da natureza, também são muito importantes. Então, fechando, a comunidade, portanto, que são todos os seres vivos de uma região, eles podem ser divididos em produtores, consumidores e decompositores. Os que produzem o alimento, porque são autótrofos, os que consomem esse alimento, porque são heterótrofos, e aqueles que reciclam a matéria orgânica morta para ser reutilizada pelos produtores, que são justamente os decompositores, os fungos e as bactérias. Tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.